O tema é o Deus que surpreende. E o texto básico se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. Vivemos em um período de manifestações espetaculares. Vivemos em um período no qual todas as coisas tomam proporções que muitas vezes não têm. Fruto dos meios de comunicação, fruto do poder do marketing, que engrandece produtos, pessoas, acontecimentos e coisas. E em meio a essas manifestações, parece que nada mais nos surpreende. Estamos tão acostumados a ver e ouvir grandes acontecimentos que do dia para a noite tomam as páginas dos jornais e a tela da televisão, que já não prestamos mais atenção no que realmente importa. Já não prestamos atenção às coisas pequenas, tidas como insignificantes. Em vista disso, é importante meditar no Deus que surpreende, no Deus que manifesta de forma surpreendente. E é isto que vemos no texto do livro 1 Reis 19, de 1 a 18. Uma página do ministério de Elias. Muitos de nós, desde as mais tenra idade, ouvimos grandes histórias deste que consideramos um herói da fé, um herói bíblico. O ciclo de Elias, isto é, a narrativa da trajetória do profeta Elias, nos traz muitos aspectos de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida de vitórias, de uma vida pautada nos princípios do Deus de Israel, mas não menos que uma vida humana. Sim, uma vida humana nos limites da condição humana. Elias está em uma situação limite. No texto, Elias está em uma situação limite. Elias está, podemos dizer, em um beco sem saída. Elias, o profeta fiel à aliança de Deus, está conturbado. Ele se encontra em uma situação de extrema gravidade. Por um lado, ele está ameaçado de morte pelos profetas de Baal, como pode ser visto no capítulo anterior, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 20 e seguintes. Por outro lado, ele está jurado de morte pela então rainha Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel. Aos profetas de Baal, morte. Elias sai vitorioso, mas contra o poder de Jezabel, o profeta nada pode. Elias está à mercê deste poder, está com sua vida ameaçada. Elias está com sua vida por um triz, está na corda bamba, como dizemos. O texto apresenta o estado de ânimo de Elias como desolador. Não quero e não tenho condições para fazer uma análise psicológica da situação. Todavia, as palavras da narrativa denotam um momento de desconsolo, um momento de descaracterização do ser humano. Elias está pedindo a morte. Verso 4. Tragicamente, o profeta, que sozinho há pouco havia zombado e derrotado os 400 profetas de Baal, agora pede a morte. Encontramos Elias em uma situação de tristeza, de amargura, de perseguição e de dor, pedindo para si a morte numa situação limite. Elias parece ter bem claro que a saída desse beco é a sua própria sepultura. E a saída não é nem pela esquerda ou pela direita ou para frente, mas para baixo, para dentro de uma cova. A única possibilidade que o profeta vê é a morte. E a única coisa que Elias pode pedir é a morte. Não pede livramento nem ajuda, mas tão somente a morte. Sentou-se embaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Elias não é o único a ter essa experiência de pedir a morte para si. Jó teve a mesma experiência. Jeremias tem a mesma experiência. Em uma situação de extrema gravidade, como a de Elias, em uma situação de sofrimento, como Jó, em uma situação de perseguição, como Jeremias, eles pedem para si a morte. É uma situação desesperadora, mas é graças a Deus que Elias está nesta situação.
é graças à palavra de Javé, é graças ao seu ministério profético, é graças à sua luta política, religiosa e civil que ele está nessa situação. Uma situação de desolação, uma situação limite. Ele deita angustiado e só faz dormir. Um anjo o acorda uma vez e o alimenta e ele volta a dormir. Uma situação de espera. Elias está em compasso de espera, pois orou e está esperando uma resposta de Deus. Porque é um homem acostumado a orar, um homem acostumado a pedir e ouvir uma resposta, a orar e acontecer. E ele está aguardando. E a resposta vem na direção contrária. Elias, levanta-te e come, fortifica-te, porque o caminho que tens pela frente é longo. E Elias vai para Horebe, Elias no Monte Horebe. As montanhas no Antigo Testamento, em todo o Antigo Oriente, eram consideradas a habitação dos deuses, o lugar onde se pode encontrar Deus. E o Senhor é o Deus que se manifesta não apenas nos montes, mas fora deles também. E encontramos o Senhor nosso Deus no Sinai, no Horebe, no Sião, no Hermon. Elias se dirige para Horebe. É interessante no texto o fato de que Elias, tendo que ir para o caminho de Damasco, se dirija para Horebe, porque existe uma fórmula bastante eficaz de se fugir de Deus, para se esconder de Deus. É se pôr em evidência. E Elias, fugindo de Deus e pedindo a morte, vai justamente para o monte que o Senhor vai se manifestar. Ele entra em uma caverna, passa a noite. E nesta caverna, escondido, com medo, Elias está apavorado com a possibilidade de ser humilhado e morto por Jezabel. É melhor morrer antes do que se entregar com vida nas mãos dos inimigos. Porque derrotado o servo, seu senhor também está derrotado. Derrotado Elias, o Senhor também estará. E com medo, e temor, e tremor, Elias vai para dentro da caverna no Monte Horebe, escondendo-se e fugindo do seu ministério, do seu trabalho, da sua vida. E é nessa caverna que a palavra do Senhor vem a ele. Que fazes aqui, Elias? Verso 9. O que você está fazendo aqui, Elias? O caminho é longo, o caminho é em direção a Damasco. É necessário coroar um rei, é necessário ungir um profeta, é necessário viver a vida cotidiana, voltar à vida pública, à política, ao ministério, à carreira proposta. E você dentro da caverna, que fazes aqui, Elias? E a resposta é uma confissão de fé. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Verso 10. Isso parece plenamente justificável. Qual de nós humanos, consciente da nossa condição, do nosso limite, não entraria também e se esconderia em uma caverna? Estrategicamente, é a melhor coisa a fazer, esconder-se até que a tempestade passa, até que a ameaça se dissipe, até que tudo volte ao normal. Mas o texto vai mostrando que a vida só voltará ao normal com suas lutas e com suas dificuldades. A vida só voltará ao normal se Elias puder caminhar novamente, se Elias puder cumprir a sua missão, se Elias puder ir adiante. Deus surpreende Elias e começa as demonstrações às quais Elias estava acostumado. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma brisa suave como um sussurro,
versos 11 e 12. Vento, terremoto, fogo são elementos da teofania de Deus no Antigo Testamento. É assim que Deus se manifesta. Para Moisés foi dito: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é santo. E a sarça ardia e não se consumia. Trovão, tempestade, saraiva, fogo e granizo faziam parte de Deus se manifestar. Elias estava acostumado com essas manifestações de poder. Um vento forte que fendia a pedra, abalava os montes. Era uma manifestação espetacular, com fogo e fumaça. Se atualizado para os dias de hoje, seria como fogos de artifício, ribombar de trovões e banda marcial. Deus se manifestava ao seu povo, que estava acostumado a vê-lo poderosamente, através do fogo, do terremoto, das grandes vagas, das grandes ondas. Um poder de manifestação só conhecido pelos que participam dessa história. Mas, surpreendentemente, o Senhor não está no vento. Surpreendentemente, Deus não está no terremoto. Surpreendentemente, o Senhor Deus não está no fogo. Elias vai ouvir a voz de Deus numa brisa suave, como um sussurro. O Senhor, surpreendentemente, passa numa brisa suave. Nem vento, nem terremoto, nem fogo, nem grandes águas, mas uma brisa que Elias pode sentir na sua face, uma brisa de calma, uma brisa de paz e tranquilidade, uma brisa leve que vem do Senhor. Está se manifestando de forma inusitada, Deus está se manifestando de forma até então desconhecida, de uma forma surpreendente. Deus se manifesta de forma surpreendente. E para Elias, acostumado a manifestações de poder, de glória, de fogo, de fumaça, como vira no capítulo anterior, quando desceu fogo e consumiu o holocausto. E as chamas lamberam a água que estava ao redor do sacrifício e consumiu até mesmo as pedras do altar. Agora, esse momento, Deus, com esse mesmo poder, aparece, se manifesta, se dá a conhecer e fala por meio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 13. E novamente a repetição do que fora dito no verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Verso 14. A palavra do Senhor é esta. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Versos 15 a 18. Elias retoma o seu caminho. A vida retoma o seu ritmo normal quando Elias retoma o seu caminho, animado pela palavra de Deus. Quando de forma surpreendente ouve a voz do Senhor, Elias retoma o seu caminho, o seu ministério. Continua com medo, continua tomado de medo, mas agora não é o medo que o leva à frente. Agora é a companhia de Deus que o anima, é a reconsideração de que Deus está presente exatamente nas horas em que se precisa dele. É isso que anima o profeta a ir adiante, que anima o profeta a continuar fazendo política, que anima o profeta a continuar exercendo seu ministério, a clamar contra os pecados do seu povo,
a denunciar a opressão e a corrupção do reinado de Acabe, a denunciar a idolatria a Baal, o desvio que Israel estava andando. Elias retoma o seu caminho, se reencontra e sai de uma situação limite, do seu estado de quase morte, do seu desejo de desistir, do seu enfrentamento com a dificuldade. E retomando o seu caminho, vai cumprir cabalmente o seu ministério, vai levar adiante a sua vida, a vida que vai voltar ao normal. Novas lutas, novas dificuldades, novas situações se depararão na vida deste profeta, como se depara na vida de qualquer ser humano. Entretanto, ele saberá sempre que o Senhor, o Deus de Israel, se manifestará inusitadamente, inesperadamente, surpreendentemente. Onde menos se espera, na situação onde menos se espera, Deus se manifesta, porque sempre esteve ali, porque sempre esteve amparando, porque foi junto com Elias para debaixo do zimbro, do arbusto, porque o Senhor deitou com Elias ali, porque Deus estava em companhia de Elias dentro da caverna. E quando Elias sai à porta da caverna, Deus está ali falando com ele. A voz do Senhor é Deus presente na vida do profeta, Deus presente na vida de todos que confessam o seu nome. Quero crer e oro por isso, que ninguém esteja em uma situação tão delicada, tão conturbada, tão desesperadora quanto Elias. Mas se estiver, qualquer que for a situação, olhe nas coisas simples ao redor, olhe nas manifestações que nos parecem insignificantes. Em vez de olhar apenas os fogos de artifício, as bandas marciais, o festejo, olhe também para as coisas simples, para as crianças, por exemplo, e veremos Deus presente. Ouçamos os sons inaudíveis em nosso mundo moderno e ouviremos a voz de Deus. Contemplar as paredes brancas de um hospital, o silêncio e a solidão do nosso quarto à noite, aquele facho de luz que atravessa a nossa janela pela manhã e uma borboleta que pousa em nossa folhagem. Deus nos surpreende a todo momento com a sua manifestação, em qualquer situação. Não conhecemos toda a vida de Elias, mas essa situação limite foi registrada para que todos saibam que o Senhor, Deus, está presente onde menos esperamos, está presente nas coisas que não observamos. Deus, o nosso Deus, está presente entre nós nas coisas pequenas e insignificantes. Olhemos, pois, para elas e sigamos o nosso caminho com a graça do bom Deus. Amém. Até a próxima aula.